pessoa com TDAH, ela facilmente desvia a atenção, certo? E a Uhum. pessoa ansiosa também. Então são muitos pensamentos de preocupação. E aí é muito confundido entre esses dois, né? É muito comum, então, a associação entre TDAH e ansiedade. E os portadores de TDAH, Yuri, eles apresentam uma ansiedade que ela é consequente aos sintomas da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. Então, os insucessos que são causados pelos sintomas do TDAH, eles geram uma ansiedade aprendida, né? Então, a pessoa acha que ela não é capaz, a pessoa, ela começa a se implementar no meio. Eu lembro que um dia eu assisti um vídeo teu que você dizia que quando você era menor, né, criança, eu acho, você era visto como pestinha, como a pessoa que era desatenta, como a pessoa que deixava as coisas para depois. Então, olha como Nossa, se isso não é terrível. tratado, não vai causando outras coisas, vai colocando a pessoa frente a uma versão dela mesma que ela não vai gostar, entende? É um impacto terrível na autoestima da pessoa, né? Eu realmente tive essa Sim. questão, muito problema com relação à forma como eu me enxergava, porque o mundo inteiro estava batendo em mim, né? A professora brigava comigo, chegava em casa, eu tomava bronca, às vezes até tomava umas palmadas da minha mãe por não estar conseguindo copiar do quadro, por estar tendo algum tipo de reclamação, e não era desrespeito nem nada, sabe? Era questão do tipo assim, eu preferia virar para trás e conversar do que ficar copiando a atividade, eu ficava desenhando no caderno, né? Então, isso aí, realmente, se não for devidamente... Isso já começava antes do diagnóstico, né? Obviamente, lá na alfabetização. Então, isso, se não for observado de perto, a criança vai sofrendo mesmo, ela vai ter impacto, ela vai acreditando naquilo que dizem para ela. E vai Exato. ter um grande impacto, né, na sua autoestima e na sua autopercepção. Exato, perfeito. Um grande problema, na verdade, disso é falando sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? Por quê? Porque existem vários estudos de neurociências e tudo mais que explicam que o nosso cérebro ele não consegue discernir o que que é real e o que que é imaginável. Isso é uma coisa que eu sempre tento psicoeducar os meus pacientes. Se tiver algum paciente assistindo aqui, com certeza eles vão pensar, ah, a psicóloga já me disse isso, né? Porque o E que é verdade. acontece? Quando a gente imagina alguma coisa, tem um processo dentro da nossa cabeça de neurônios, de padrões de atividade que são ativados, certo? Então ali cria-se uma representação, ou seja, uma imagem que simboliza um objeto. Então o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é realidade e o que é imaginação. Vou te dar um exemplo que aí tu vai conseguir entender um pouco melhor. Imagina que tu tá na sala da tua casa assistindo um filme de terror, certo? Você sabe que o susto faz parte do roteiro, você sabe que o som, enfim, tudo que tá rolando ali faz parte do contexto cinema, do contexto filme. Por que que Sim. mesmo assim você fica nervoso? Por que que mesmo assim você tem reações de medo? Por que que mesmo assim sua, né? Ou outro exemplo, simulador de montanha-russa, de shopping. A pessoa senta lá, confortávelzinha no assento, coloca o óculos de realidade virtual, começa a simulação e o coração pá, dispara, né? Por quê? Porque racionalmente, ok, você sabe que você tá num simulador, ou você sabe que você tá dentro da sua casa assistindo um filme de terror, mas o teu corpo ele só reage, o teu cérebro é feito só para reagir, entende? Então, se tem uma pessoa que ela acredita, que ela é capaz, que ela consegue lidar, né, com os eventos, o cérebro dela, ele compreende aquilo como verdadeiro e responde produzindo hormônios, neurotransmissores, comportamentos adequados a essa imagem interna. Agora, se tem uma pessoa que constantemente ela tem os pensamentos irrealistas, né? Se percebendo como menos capaz de enfrentar alguma coisa, se percebendo como pior, né, do que alguém, o cérebro dela está interpretando aquilo como verdade. Então ele vai produzir respostas para lidar com esses perigos imaginários. A pessoa vai ficar mais ansiosa, a pessoa vai ter uma queda na autoestima e tudo mais, né? Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Copiando. Então, a vida inteira o TDAH ele tem provas concretas, não importa se essas provas são justas ou não. Mas ele tem provas do quê? Peraí, eu sou o único que fica na sala de castigo e todo mundo no intervalo. Eu sou dos Uhum. irmãos, eu sou o único que fica de castigo, que fica sem mesada porque deixou de fazer a tarefa. Então ele tem provas, injustas ou não, como eu falei, de que ele é inferior ou aquém da média da sociedade. E isso, se não for devidamente conduzido, verificado, isso vai fazer com que tenha um adulto com impacto na sua autoestima, adulto que tenha dificuldade em se impor, né, nas situações que a vida adulta necessita, pode ser vítima de relacionamentos abusivos, ou Uhum. seja, vai ter uma série de comorbidades que vão ser difíceis de ser tratadas. Você sabe, Sofia, falando no meu passado rapidamente, antes de entrar no seu, que é o que importa, eu tive um problema, né, que eu fui agredido em sala de aula aos 6 anos de idade,
E isso me Nossa. perseguia até os 30 anos. Então, foi depois dos 30 ou 31 anos na terapia que eu fiz sessões com a psicóloga especialista em TCC, fiz algumas sessões de EMDR também, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, e o que me ajudou muito a entender e reprocessar todas essas lembranças, entender que eu não precisava passar por aquilo e que as pessoas com TDAH não deveriam aceitar isso, né? Mas a gente sabe que é difícil e cada um tem a sua história. Não é isso, Sofia? Falando em sua história, eu acho que a sua história realmente tem um ponto importante com a questão da autoestima, da ansiedade. Pode contar pra gente? Claro, com certeza. Para criar um vínculo com os meus pacientes, eu acabo me colocando como exemplo em vários momentos, então a maior parte deles sabe mais da minha história, né. No meu Instagram também, eu sempre, quando falo sobre algum assunto, enfim, eu sempre tento me colocar naquele lugar de: "Ah, eu passei por isso também", né, óbvio, dando lugar de fala para a pessoa, mas para a pessoa entender que ela não tá sozinha naquela, né. Na verdade, a minha história com a ansiedade, Yuri, ela começou muito novinha, eu estava na escola, na adolescência, né, era uma fase que tinha tudo para ser boa, eu tinha amigos, eu namorava, eu não tinha problemas na família, minha vida era uma vida completamente estabilizada, né. Então estava Uhum. tudo muito bem, só que eu sempre me cobrei diariamente para ser a melhor no que eu fazia. Então eu queria ser a melhor amiga, eu queria ser a melhor namorada, eu queria ser a melhor aluna, a melhor filha, eu queria ser a melhor em tudo, eu queria a minha versão perfeita, né. Eu costumo brincar, inclusive escrevi algumas coisas sobre isso, de que eu desejava uma perfeição que era impossível, né, de conquistar. Parecia que nada que eu fizesse era bom, não era bom o suficiente, né. Eu acho, creio Nossa. eu, depois de muito tempo de terapia, que eu fiz isso com a minha necessidade de se validar. Eu queria me provar, sabe? Eu acho que era um desejo inconsciente, assim. Eu não Hum. tinha pleno na minha cabeça que eu queria ser a melhor em tudo, mas tudo me levava para esse lugar, né? Eu me envolvi cedo com relacionamentos pouco saudáveis, então isso sempre fazia eu me questionar, assim. Eu tentava desesperadamente entender por que que alguém vai me trocar? Por que? Será que eu não sou atraente o suficiente? Como assim uma pessoa vai mentir tão facilmente para mim? Então, como uma boa adolescente aprendendo sobre relacionamentos, eu estava sempre em busca de respostas e por não encontrar nenhuma delas, eu senti a necessidade de me provar. Então eu busquei validação no excesso de tarefas, né. Só que aí os meus Hum. dias se tornaram aí extremamente ocupados, sobrecarregados, enfim. Mas você estava se cobrando, porque você tinha uma vida que era perfeita e na hora que você enfrentou as primeiras dificuldades, assim, da vida amorosa, dos primeiros relacionamentos, digamos, e aí você viu que nem tudo era tão perfeito quanto a vida que você estava vivendo. E aí você estava querendo entender os motivos disso, né, os porquês disso, de repente. Exato, exato. Eu lembro exatamente, assim, de cada sensação que eu sentia, sabe. Eu tinha muita tensão, parecia que qualquer pisada fora da curva que eu desse, em relação a não ser boa numa prova, a não ser boa para o meu relacionamento, a não ser boa para uma amiga, parecia que algo muito desastroso ia acontecer. Então as minhas sensações, elas eram muito intensas, sabe. Eu sempre pensava no pior. Eu sempre achava Uhum. que: "Bom, se eu não entregar isso, essa pessoa vai me deixar, se eu não fizer tal coisa, eu vou reprovar". Minha mente era muito catastrófica, sabe. O medo era o meu inimigo, eu dormia e acordava com ele, eu temia perder a posição de ser destaque em tudo, sabe, eu planejava cada passo que eu ia dar no próximo dia. Então a ansiedade, ela foi muito maldosa, ela foi muito sorrateira comigo, porque ela foi chegando, 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 ela foi se escondendo nessa necessidade de validação e ela estourou. E por muito tempo eu passei achando que isso fazia parte do meu eu adolescente, né. Só que chegou num ponto em Uhum. que ela doía no meu corpo, eu não conseguia respirar, meu coração disparava, parecia que eu tinha acabado de correr uma maratona, a ansiedade já me fez vomitar algumas vezes, e Então aí, você na tinha época, aquela eu ansiedade que somatizava mesmo, né, ansiedade traumatizava pesada. total, total. E aí, como uma boa adolescente, eu omiti tudo que estava acontecendo para minha mãe, eu falei: "Mãe, quero começar a terapia". Falei que era por conta do meu relacionamento, que na época estava acabando, mas não falei de sintomas, de vômito, de nada, né. Até porque eu achei: "Bom, se eu falar, ela não vai querer mais que eu namore, né". E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.